Olá! Algumas funções podem ter valores muito complicados para serem calculados ao redor de um certo ponto dado. Então, é interessante a gente ter uma maneira de aproximar estes valores por valores de funções mais simples, como polinômios. Neste ponto, introduziremos os conhecidos polinômios de Taylor, que vão nos fornecer uma boa aproximação para a função, desde que ela seja diferenciável o suficiente. Lembre então que quando a gente fez a aula sobre diferencial, a gente aproximava a variação da função num certo ponto dado pela equação da diferencial, que é dada abaixo. Então, a variação da função f, quando x passa de a até a mais h, era calculada por f de a mais h menos f de a, isso é aproximadamente o valor de df no ponto A vezes h, que é a diferencial da função f aplicada em h. Nós também fizemos, durante essa aula, o cálculo do erro da função e vimos que o erro dessa aproximação é Ozinho de h, o que significa que o limite do erro sobre h vai para zero quando h vai para zero. Veja então que a gente pode aproximar o valor de f de a mais h passando f de a para o lado direito da expressão. Então, f de a mais h é aproximadamente f de a mais f' de a vezes h. E o erro dessa aproximação em f de a mais h é, de novo, Ozinho de h. Veja que se a gente escreve x como sendo a mais h, a gente pode reescrever essa função em expressão de x agora como sendo f de x, é um x qualquer, é dado como f de a mais f' de a vezes h é x menos a. Então, essa é uma aproximação do valor de f de x por uma expressão que é uma função afim. Então, a gente pode escrever p de x como sendo o polinômio que a gente escreveu. E essa é a melhor aproximação afim da função f. Veja que, como a gente já tinha feito esse gráfico, a gente tem o y igual a f de x e y igual a aproximação afim. Essa daqui é a função p de x. Veja que quando o x está próximo de a gente sabe que essa aproximação é da ordem de x menos a. Então, f de x é aproximadamente p de x, e a diferença vai para zero quando dividido por x menos a, quando x tende a. Mas então a gente pode se perguntar se a gente poderia fazer uma aproximação que seja melhor do que uma aproximação afim da função f. De certa maneira, uma aproximação polinomial. Desse jeito é que é motivado o polinômio de Taylor, que é definido como a seguir. Então, se f é uma função n vezes diferenciável, no ponto x igual a gente vai definir o polinômio de Taylor de grau n no ponto x igual a dado pela expressão Pn de x é igual a f de a mais f' de a vezes x menos a, veja que essa é a parte afim da função, mais a segunda derivada por 2 sobre x menos a ao quadrado, repetidamente até a enésima derivada da função f avaliada no ponto A, dividido por n fatorial, vezes x menos a elevado a n. Equivalentemente, usando o somatório, a gente pode escrever o polinômio dessa maneira. Lembre que o nosso intuito é aproximar o valor de f de x para uma função polinomial. E o teorema do resto de Taylor é o que nos garante que essa função polinomial é uma boa aproximação para a função f. De fato, a gente pode avaliar o valor do resto, ou o valor do erro da função, avaliando quanto vale f de x menos o polinômio de grau n avaliado no ponto x, e a gente pode estimar quanto vale Rn de x através do teorema do valor médio, usando o que é conhecido como a fórmula Lagrange do resto, que é dado por essa fórmula, que eu vou só comentar algumas coisas interessantes a respeito dela. A primeira é que quando a gente faz n igual a 1, isso dá a nossa regra da diferencial. E lembre que o resto do polinômio 1
a gente tinha que isso, quando a gente dividia por x menos a, era Ozinho de h, ou seja, essa expressão vai para zero quando x tende a a, que é equivalente a fazer x menos a tender a zero. E agora, o que a gente pode observar é que a fórmula do resto n é, na verdade, O elevado a n de h. Ou seja, o resto elevado a n dividido por x menos a elevado a n vai para zero quando x tende a a. E, de fato, isso é fácil da gente perceber, porque na expressão do resto aparece x menos a elevado a n mais 1 no numerador. Quando a gente faz a divisão, n mais 1 dividido por n, vai ficar com x menos a no numerador. E o valor que a gente tem multiplicando é limitado. Então, a gente cai no caso limitado vezes uma coisa que vai para zero, limitado vezes infinitésimo, que vai para zero. Ou seja, o resto é Ozinho de x menos a elevado a n. Isso significa de fato que nossa aproximação é melhor, porque x menos a vai mais devagar para zero do que x menos a elevado a n, como a gente já comentou algumas vezes em algumas aulas anteriores. Então, nossa aproximação está indo mais rápido do que x menos a elevado a n, que a gente não tinha anteriormente, né? A gente só tinha x menos a mesmo. Vamos então, como exemplo, calcular os polinômios de Taylor de grau 2 e 4 para a função cosseno de x no ponto x igual a zero. Veja que o polinômio de Taylor é dado pela expressão f de zero mais f' de zero x menos zero mais f duas linhas de zero sobre 2 x ao quadrado, já vou colocar assim, seria x menos zero ao quadrado, mais f três linhas de zero dividido por 3 fatorial, que é 6, x ao cubo, mais f 4 derivadas avaliado no zero, dividido por 4 fatorial, x elevado à quarta. E como a gente sabe que f é cosseno, a gente pode avaliar esses valores. Lembre que cosseno de zero vale 1. A derivada do cosseno é menos o seno, então f' de zero é menos o seno de zero, que vale zero. A derivada do seno é menos o cosseno, então a segunda derivada da função f duas linhas de zero vale menos cosseno de zero, que vale então menos 1. A terceira derivada vai voltar a ser o seno, então f3 vai ser zero. E a quarta derivada de zero vai ser cosseno de zero, que então de novo vale 1. Com isso, então, a gente pode escrever o polinômio de Taylor. Então, o polinômio de ordem 4 de x é f de zero, que é cosseno de zero, então 1, mais f' de zero, que então vai ser seno de zero, que então o termo x não vai aparecer. No termo x ao quadrado, a gente vai ter f duas linhas, que é menos 1, então menos meio x ao quadrado. O termo com x ao cubo também não vai aparecer, porque a terceira derivada vale zero, e a quarta derivada vale 1, então mais 1 sobre 24 x à quarta. Claro que o polinômio de grau 2 vai ser só chegar até a potência 2. Então, o polinômio 2 de Taylor é 1 menos meio de x ao quadrado. Para a gente ver como que é essa aproximação, eu fiz um gráfico das duas funções usando o próprio aplicativo. E aqui está o gráfico do polinômio. Em azul a gente tem o gráfico de cosseno de x. E o gráfico em laranja é o gráfico da função do polinômio à quarta, né? Que era 1 menos meio x quadrado mais 1 sobre 24x à quarta. Veja que no ponto próximo do zero, a aproximação é muito boa, porém, à medida que a gente vai afastando, a gente já perde, a aproximação não fica muito boa, mas numa vizinhança do zero, as linhas aqui estão praticamente uma em cima da outra. Então eu vou terminar esse vídeo com um exercício, deixar para vocês calcularem
quanto vale, qual que é a forma do polinômio de Taylor de ordem 2 e 4 para a função seno de x agora no ponto x igual a π sobre 2. Eu vou resolver e deixar resolvido no slide para vocês poderem baixar os slides e verificarem. Também nos slides já tem um gráfico da comparação da função seno de x com o polinômio que vocês encontraram. Vocês podem procurar o documento para conferir suas respostas. Mas então por esse vídeo é apenas isso. Espero que estejam todos bem e até o próximo.